Olá, bom dia, meus queridos alunos do sexto ano. Professor Renan, para a gente dar prosseguimento àquele assunto das nossas aulas anteriores. Vocês sabem, nós estamos trabalhando essa unidade, conhecendo a palavra de Deus. Nós já vimos dois assuntos, certo? Nesse segundo, nós vamos finalizar agora, em que nós estamos estudando as principais divisões que a palavra de Deus possui. Vocês estão lembrados? Quais são as duas partes principais da Bíblia? Quais são? Exatamente, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos quantas divisões? 4, isso, muito bem. Quais são elas? Vocês lembram? Textos da lei, o Pentateuco, textos históricos, textos poéticos e textos proféticos. Isso. São esses 4 blocos de livros que o Antigo Testamento possui. Hoje nós vamos falar, então, a respeito das divisões do Novo Testamento, certo? O nosso próximo encontro é agora, certo? Vamos ver quais são essas divisões. Vamos lá. Bom, novamente, né? A Bíblia é dividida em duas partes principais, o Antigo e o Novo. Tanto no Antigo quanto no Novo, vocês já sabem, eles possuem divisões dentro deles. Hoje a gente vai falar do Novo Testamento. O Novo Testamento também tem 4 divisões. Olha que interessante. Tanto o Antigo tem 4 divisões, 4 blocos de divisões, de estrutura, de organização, quanto o Novo Testamento. Nós começamos então a falar sobre os primeiros 4 livros do Novo Testamento, que são chamados de Evangelhos, certo? Evangelhos é a primeira divisão do Novo Testamento, são os livros chamados de Evangelhos. A palavra Evangelho, ela vem de uma palavra grega, euangelion, que significa boas novas ou boas notícias. Portanto, esses 5 livros do Novo Testamento, principalmente os 4 primeiros, eles contam para a gente as boas notícias. A melhor notícia que nós poderíamos receber, seja há tempos atrás como agora, porque é uma notícia que nos fala sobre o nascimento, sobre a vida, sobre a morte, a gente poderia colocar sobre os milagres, sobre os ensinos e a ressurreição de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Então, quais são esses evangelhos? Primeiro, Mateus, Marcos, Lucas, João, tá? São chamados de evangelhos. É a primeira divisão. A segunda divisão, vamos caminhar aqui um pouquinho, logo em seguida, é a de um livro histórico do Novo Testamento. No Novo Testamento há apenas, detalhe, preste atenção nisso, um único livro histórico, diferente do Antigo, né, que tem vários. Aqui não, só há um livro histórico. Esse livro conta a história do início da igreja, aquela igreja primitiva, lá dos primeiros anos, que foi se dando forma, foi criando massa, foi agregando-se mais e mais pessoas após a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Esse livro é chamado de Atos dos Apóstolos, certo? Atos dos Apóstolos. Essa é a segunda divisão. A primeira qual é? Muito bem, os Evangelhos. A segunda, livro histórico. A terceira divisão é chamada de cartas.
Isso mesmo. São 21 cartas. Quem são os autores dessas cartas? Os autores dessas cartas são líderes das igrejas que eles escreviam para as pessoas, para os membros, para os congregados, para aqueles que aceitavam a fé em Cristo Jesus. Eles escreviam essas cartas para darem instruções, para darem palavras de conforto e ânimo a cada uma delas. A maior parte dessas cartas foi escrita por um apóstolo chamado Paulo. Lembram dele? Antes ele era chamado de Saulo, certo? Ele perseguia a igreja de Deus, mas transformado foi em Paulo, pelo Senhor Jesus, que lhe apareceu e lhe chamou para essa obra de edificação, de ensinamento, de instrução para a igreja, os membros da igreja. Ele é quem escreve a maior parte dessas cartas, que ao todo, essa terceira divisão, são 21 cartas. Estão aí postas para vocês as cartas, tá? Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª de Pedro, 1ª, 2ª, 3ª carta de João e Judas. 21 ao todo. Essa é a terceira divisão do Novo Testamento. E vamos para a última. Só há um livro profético dentro do Novo Testamento, muito diferente também do Antigo, não é? O Antigo tem outros mais. No Novo, nós encontramos apenas um livro profético. O nome desse livro é bem conhecido, tem vários filmes com esse título, né? Apocalipse. É o livro profético. Apesar de muitos saberem da existência desse livro, do Apocalipse, são poucos os que leem, né? Porque muitas pessoas o consideram muito difícil de entender. A palavra Apocalipse é uma palavra grega também, que quer dizer revelação. E é isso que está nesse livro. Esse livro contém algo que foi revelado a um apóstolo de Jesus chamado João. Ele nos fala sobre Jesus, o rei vitorioso que veio, mas que um dia há de voltar. Então fala do retorno de Jesus, o rei vitorioso. Então nós percebemos ao longo dessas nossas aulas sobre as principais divisões, tanto do Antigo quanto do Novo, que a Bíblia vai contar a história de várias pessoas, várias personagens aparecem, mas a personagem mais importante dela é o Senhor Jesus Cristo. Ela pode ser um conjunto de vários livros e ela tem várias divisões para nos ajudar a entender melhor e a organizar o nosso conhecimento acerca da mensagem mais importante que é Jesus. Mas o mais importante não é você ter esses ensinamentos apenas na sua cabeça ou memorizados, mas guardados no seu coração, porque eles produzirão vida e luz, serão alimento e serão sustento para você saber aonde você deve ir, para qual caminho seguir. A palavra de Deus é, portanto, um livro muito especial e de valor insondável. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a finalização desse texto. Eu estou enviando, junto com, nesse mesmo dia, mais um texto que é o terceiro e último, para que a gente possa, então, já fechar esse bloco de conteúdos e já começar a revisionar tudo para fazermos a nossa última avaliação, a quarta e última, tá bom? Gente, um forte abraço. Detalhe, bem poucas atividades foram postadas
desse texto lá no aplicativo. Eu estou aguardando para que eu possa fazer a minha correção, tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Fique com Deus, se cuidem. Tchau, tchau, gente.